Abrimos a nossa noite amando ainda mais os animais. Nós vamos reunir a filharada toda na frente da TV, porque chegou agora a hora do quadro mais fofo do Todo Seu, o Todo Pet. Bom, Páscoa à vista e com ela muitos coelhinhos por aí, né? Mas além dos gatos, cachorros abandonados e tal, muitos desses animais fofinhos, saltitantes, são esquecidos. Coelho não é brinquedo, não. E para você conhecê-los ainda melhor, recebemos a nossa colaboradora, nossa parceira veterinária Fernanda Fragata, que é diretora do Hospital Veterinário Sena Madureira, aqui em São Paulo, e a jornalista e apaixonada por coelhos, que é a Daniela Sato-san. Boa noite, crianças. Obrigado por terem vindo. Olha, na verdade, nós estamos na véspera da Páscoa e nessa época, tem, além dessa história, né, Fernando, sei lá, de ovo, de Páscoa, ovo de chocolate, tem uma procura por coelho. Tem, você sabe disso, bastante. aumenta muito, não quer coelho. E junto com ele, depois de acabar a Páscoa, um abandono. O que eu acho uma coisa absolutamente cruel e absurda. E para que isso não aconteça, que dicas você dá? Então, assim, a gente nunca deve usar um animal de estimação como um presente, principalmente surpresa, né? Então, a pessoa que quer ter um animalzinho de estimação, ela tem que conhecer muito bem sobre a espécie que ela vai adquirir. Ela tem que pensar na casa, na família, na rotina toda, para ver se esse animalzinho se encaixa dentro, para a gente evitar esse tipo de problema. Porque muitas vezes o que acontece? Pessoas próximas, mas não tão íntimas da família, chegam com esse presente e que muitas vezes o pai não queria, ou a mãe, ou mesmo a criança não estava muito interessada. Ela achava bonitinho ver de longe, mas ela não queria ter, ou tem medo, não quer pegar. E acontece que acabou a Páscoa, muitas vezes eles soltam nos parques, pela cidade, no interior, nas estradas, e com isso a gente tem um número muito grande de abandono, animais que estão sofrendo, né, mutilações, ficam doentes. Os coelhos se reproduzem numa velocidade muito grande, são muitos filhotes por ninhada, então com isso você vai tendo uma superpopulação também desses coelhos, e aí com isso traz também doença, porque eles não vão estar sendo bem tratados. Então, além do sofrimento para os animais, a gente também pode ter um aumento de problema na população que está ao redor. Mas dá para ter o coelho como pet, Fernanda? Dá. No apartamento, em casa? Dá. Então você decidiu que você quer ter um coelho. Tá. Então ele pode ser um pet como o cachorro, como o gato. Você primeiro, né, estuda certinho qual tipo de coelho você vai querer ter, né? Eles precisam de alimentação, água fresca, né? O coelho é muito sensível ao calor, né? Então a gente tem que procurar um local onde tenha um pouco de sol, mas que não seja um sol excessivo, que bata um pouco de vento, mas não seja uma corrente de ar, porque eles também têm o pulmão bastante sensível, então uma corrente de ar eles podem ter predisposição a ter pneumonia, né? O coelhinho ele pode ter problemas de pele, então você tem que estar o tempo inteiro escovando, né? Evitando o excesso de umidade, porque eles têm essa pelagem densa, então é mais difícil de secar, para evitar essas complicações, assim como a gente faz com cão e com gato. Em relação à alimentação, né, a gente vê por aí muitas vezes as pessoas achando que o coelho come só cenoura. Não, o coelho não come só cenoura, a cenoura é um petisco. Sim. Né? E o coelho até gosta da cenoura, como ele gosta de outros alimentos duros, porque o dente dele não para de crescer. Sim, então ele cresce é um o roedor. tempo todo. Então a gente também tem que tomar cuidado na casa. Fios, móveis, porta, batente, né? Então se você não tiver alguns brinquedinhos, sim, ou alguma alternativa para ele gastar, ele vai gastar no resto da casa. Tá. Mas tem que viver assim confinado? Não, assim, quando você não está em casa, ou seja, se ele não tem supervisão, o ideal é que você restrinja mesmo esse espaço para que ele fique em segurança. Mas quando você está em casa, né, ele pode muito bem conviver com você, mas sempre com a supervisão de alguém, para evitar justamente isso que acontece muito de coelho com queimadura no focinho por conta de choque elétrico, né, por roer fios, tomadas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, é como uma criança, só que é uma eterna criança, a gente tem que estar supervisionando pela vida toda. E são de 6 a 10 anos de vida, né? Então não é uma febre de Páscoa, é para a vida toda. Isso. Dani, você
Já resgatou muitos, que eu estou sabendo. Que eu acho isso um absurdo. Mas em que estado em que condições você encontrou esses bichinhos? As piores possíveis. É mesmo? Dani? Ele mesmo é de um resgate. Ele não tem a pata. Ele estava numa casa com mais de 100 coelhos. 100? Brigando por comida, por espaço, porque coelho é territorialista, então eles vão brigar por espaço. Inclusive, a gente acredita que ele perdeu a pata brigando com outro macho, provavelmente. Pata da frente ou de trás? A pata da frente aqui. Tá bom, pelo menos a de trás ele se locomove. Sim, né? ele é um coelho normal. Ele veio subnutrido, veio com muita sarna, assim como todos eles, né? A outra que está ali também, a branquinha, ela nasceu de uma resgatada também. Ela nasceu na minha casa, eu resgatei nessa casa. Ela veio prenha, todas as fêmeas estavam prenhas. Ela nasceu em casa, inclusive foi rejeitada, eu dei de mamar. Foi toda uma coisa, foi uma luta. Bonitinho isso. Mas uma luta que foi recompensada, né? Com certeza. Esses peludinhos, que raça? São da raça TED. TED? Isso. E esse aqui? Esses são vira-latinhas, porque foram resgatados, então não dá para saber. E aquele branquinho, completamente branquinho, de olho vermelho? A gente tem várias raças. Aquela, que raça tem o holandês, eu acredito que o que você está falando deve ser o holandês. É o branquinho. E, assim, eles têm diferenças na característica da orelha, pelagem. Né? Então, assim, precisa Uns são maiores, outros são menores, né? Isso, tem aqueles que são bem pequenininhos, parece uma chinchila. Então, existe uma variedade muito grande de raças para a gente escolher, mas sempre com responsabilidade, com muito carinho e atenção, porque eles também precisam disso. E se você pega desde pequenininho, alguns eles chegam até a se comportar como um mini cãozinho, né? Então eles atendem pelo nome, eu não eles queria atendem falar isso no ar, porque quando a gente hoje falei chama, isso em off. Eu tive um coelhinho que chamava Rex, aí, porque Rex é nome de cachorro. E aí é fácil de domesticar. Os maiorzinhos, eles são um pouco mais arredios, então eles demoram um pouco mais, mas eles também se afeiçoam ao dono, eles também se afeiçoam à casa, eles entram na rotina. E é um pet, é um animalzinho que faz uma companhia muito boa para todos. Agora, Dani, por quê? Que razão existe para tanto abandono assim? Eu acho que as pessoas não acreditam que o coelhinho da Páscoa cresce, né? Então ele cresce, ele dá trabalho, então aí as pessoas acabam abandonando, não tem jeito. E coelho dá muito trabalho, não é um pet que é assim, muito fácil de cuidar. Então aí acaba abandonando, não tem jeito. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Em linha geral, ou você, Fernanda, responde, ou uma das duas? Então, você tem que estar escovando, né? Porque o coelho, assim como o gato, muitas vezes ele se lambe para se limpar. E o coelho, se você não remover esse excesso de pelo que cai o tempo todo, ele vai engolir esse pelo, só que ele não vomita como o gato. Então, você pode ter uma obstrução intestinal por conta desse excesso de pelo, né? Você tem que estar sempre com um local sombreado. Eles não podem tomar grandes sustos, porque a frequência cardíaca deles já é muito acelerada. Então, se eles forem submetidos a um estresse, né, eles podem ter alguma dificuldade respiratória e podem vir a sofrer bastante com isso, né? Além dos probleminhas de pele que eles podem ter. Então, se você não fizer a escovação, né, banho pode tomar? Pode, mas você não pode pegar um coelho e já sair dando banho, né? Tudo tem que ser aos poucos, eles têm que ser ambientados. Secador. Tomar muito cuidado com barulho, né? Usar secador, mas não pode ser um secador com muito barulho. Vai acostumando, então antes de você pegar e jogar o coelho na banheira, não, você tem que ir aos poucos acostumando com a água, vai acostumando com o barulho do secador, com o ventinho, para aí depois você conseguir dar um banho completo. Então tem todo um cuidado. Ele se socializa com outros animais, não? Se socializa. Ela mesmo convive com os coelhos e um cachorrinho. E eles se dão super bem, mas também não vai chegar em casa e já expor o coelho ao cachorro, né? Porque o cachorro é dono da casa, se ele estiver lá primeiro. Então você tem que ir aos poucos, expondo, né? Para eles irem se conhecendo, até que eles se sintam à vontade, já fez amizade, aí sim você fica mais tranquilo. Então tudo é como uma criança que chega em casa, né? O irmãozinho que chega em casa e você vai aos poucos conversando com o irmão mais velho. Nos animais a mesma coisa, só que a gente vai com muito carinho, muita paciência, mostrando o bichinho novo e eles têm a tendência de aceitar numa boa. Olha, hoje via de regra, é o normal hoje o negócio de castração.
Com coelho pode fazer também? Sim, e deve, porque como a gente falou, eles se vida. reproduzem numa velocidade, então em um ano o número de filhotes é uma coisa assustadora. Então deve sim ser castrado para controle populacional. E também a gente consegue diminuir nos animais, quando eles são castrados, principalmente precocemente, a gente diminui a incidência dos tumores. Isso vale para os coelhos também. Tá. Né, tumor de mama, então para todos os mamíferos... Mais a fêmea que deve ser castrada? A fêmea e o macho. Tá. Porque o macho, ele pode ficar agressivo, ele pode urinar no local onde não é desejado, né? Então ele fica muito agitado se ele não for castrado e principalmente se ele sentir o cheiro de uma fêmea nas proximidades. Então o ideal é castrar, porque isso vai fazer bem para ele e vai evitar que a gente tenha aí uma superpopulação de coelhos. Quem é mais agitado, Dani? Coelho ou coelha? Coelho. O macho? Não, a fêmea. A fêmea? A fêmea, com certeza. Ah, é? Com certeza. Olha, as mulheres estão se empoderando e de repente no reino animal também. É. Isso é macho ou fêmea? Esse é macho. Macho, né? É mais calminho, estou vendo. É. Aqueles da caixinha são... Então esses três são uma família, é pai, mãe e filho. Ai, que bonitinho. É. Mas, quer dizer, os outros... E não dá um... Não dá só um. Só que agora já estão castrados, os três. Tá, tá. É. Então E outra foi coisa que é bom que a gente fale, que essa história da cenoura, que isso também me incomoda muito, para quem teve coelho como eu, a cenoura é um petisquinho, dá ração pro cara, porque... Eles têm que comer ração, hortaliças, principalmente as verdes escuras. É, verdes, né? Verde escura. Tomar cuidado com a alface, porque muitos coelhos têm diarreia por conta do alface, então, né, tomar bastante cuidado. E água fresca, muita água fresca. Então, o tempo inteiro você tem que estar trocando. pouco, né, na verdade. Né? Mas tem que ser fresca. Tá. Se a água não for fresca, ele pode não beber e aí com isso você vai tendo outras complicações. Isso gosta de aquele capim gordura, você não faz ideia. Feno. Eu tinha que arrumar capim gordura. Aquele outro, aquele colonião também, aquele capim colonião, adoram capim, gostam, né? Eles gostam bastante. Agora, então a alimentação tem que ser ração, basicamente, com hortaliças, de preferência. Frutas também. Frutas, comem. Adoram frutas, mas sempre tentar balancear, nada em excesso. Então não tem pode alguma dar coisa só... restrita? Coelho não pode comer que tipo de alimento? Não, assim, eles normalmente comem esse conjunto, né? Hortaliças, entra aí a cenoura, frutas e a ração. Ovo de Páscoa não deve dar, né? Não, de jeito nenhum. Bom, o que pode ser indicativo para a gente saber como é que está a saúde dele? Eu só fui descobrir, por exemplo, que o meu estava com insuficiência renal, ele não parava de beber água. Mas como é que a gente sabe se o coelhinho está bem ou está mal de saúde? Então, a gente tem que observar os hábitos. Então, qualquer mudança de hábito é um sinal de que alguma coisa não vai bem. E as orelhinhas, normalmente, quando o coelho não está bem, elas ficam caídas. Né? Então é também um sinal nos coelhos que tem a orelha de pé. Tem algumas raças que ali, a orelha já que foi é resgatado caída. Ali, a orelhinha é caída. Uma é caída, outra é em pé. Então, né? aí nesse caso é uma característica dele. Existe uma raça que tem uma orelha caída, então provavelmente ele tem aí na família dele um pouquinho dessa raça. Mas você tem que observar justamente isso. Então assim, uma orelha sempre foi caída e outra de pé, ok. Mas se as duas são de pé e de repente fica caída, ele muda de hábitos, ele fica mais quieto, para de comer, deixa de se interessar por coisas que ele se interessava antes, já é hora de procurar um veterinário. Então, qualquer mudança, principalmente esses animais que a gente não tem um contato tão grande, né? Então, acaba sendo mais novo, principalmente para as pessoas, então, que não, né, que estão tendo coelho a primeira vez. Teve dúvida, procurar um veterinário especialista em animais silvestres. Não é todo veterinário que cuida de coelho, né? Porque o coelho não é igual ao gato, não é igual ao cachorro, ele é uma espécie diferente, então precisa de um veterinário especializado nesse tipo de animal. Dani, que mensagem você deixa para quem está querendo ter um coelhinho desses como pet, como bichinho de estimação? Acho que pesquisar muito mesmo antes de comprar, porque é uma vida, eles duram de 6 a 10 anos e eles precisam de cuidado. Então não é só comprar para caçar ovo depois com a criançada, é depois ter uma responsabilidade por uns anos ainda. Tá, então
Esse é o seu conselho. Isso. Obrigado mais uma vez, Fernanda, que nós estamos juntos agora toda semana. Está ficando insuportável também, viu? Obrigada. Obrigado por ter vindo. Fernanda Fragata, que é a diretora do Hospital Veterinário Sena Madureira, e essa linda jornalista que está ao meu lado, que é a Daniela Sato. Obrigado por terem vindo.